Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está conosco nessa aula de Cristologia número 8. Nós falaremos sobre os efeitos da ressurreição de Jesus. Quero deixar aqui um abraço especial para você que nos acompanha desde a primeira aula. Espero que esses ensinamentos estejam edificando a sua vida espiritual. E eu gostaria de pedir a você, fazer um pedido muito carinhoso. A você que ainda não é inscrito em nosso canal. Acessa lá, clica em inscrever-se, ativa todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. E se você concorda com esse projeto, se você acha que é relevante, que pode contribuir com a vida de alguma pessoa, faz um comentário, compartilha em suas redes sociais, no seu status, stories, nos grupos de WhatsApp, de pessoas que você sabe que gosta de estudar as Sagradas Escrituras. É muito importante esta ação sua, este ato seu, para que este projeto ganhe relevância e que nós possamos continuar produzindo conteúdos como esse, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Eu gostaria que você me acompanhasse na tela, para que possamos dar início ao nosso conteúdo. A ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é o cumprimento das Escrituras e das palavras de Cristo. Eu acredito que você que vem nos acompanhando desde a primeira aula, você já tem uma ideia básica do que isso quer dizer. Se a morte e a ressurreição de Jesus, ela não é verdadeira ou não foi verdadeira, então de nada adiantou tudo que foi registrado nas Sagradas Escrituras. Se não se cumprir a morte e a ressurreição de Jesus, como alguns pregam, existe uma inclinação do judaísmo, por exemplo, que nega a obra de Jesus Cristo. E outras religiões que têm uma visão onde menospreza a divindade de Jesus. Então, se Jesus não cumpriu o seu papel e estabeleceu a dispensação da graça, ainda estamos submetidos à dispensação da lei. Se estamos submetidos à dispensação da lei, não há saída para nós. Não há salvação para nós. Porque na dispensação da lei, a justificação, a redenção e expiação é mediante o segmento das obras da lei. Do próprio judaísmo, existe uma concepção de que um dos homens mais dedicados, onde se tem registro ao cumprimento da lei, ele sequer conseguiu cumprir metade dos 618 mandamentos que compõem o mitzvot. Então, pela lei, não alcançamos redenção, salvação, expiação. Somente através de Jesus Cristo. Então, o cumprimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo representa a possibilidade de você estar aqui hoje, assistindo esse vídeo, acompanhando esse vídeo e aprendendo mais sobre as palavras de Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Está lá em 2 Coríntios 4,14. Vamos ler? E diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, meus amados, Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. O poder de Deus, operando através do Espírito Santo,
foi o que ressuscitou Jesus. Então, esse poder que operando através de Jesus é o que irá nos ressuscitar no grande dia. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, se Jesus não ressuscitou, também não há ressurreição para nós. Precisamos ter esse conceito muito bem definido em nosso entendimento sobre a diferença do que vigorava sobre a dispensação da lei, qual é o concerto de Jesus, Jesus que traz uma nova aliança, um novo concerto, Jesus que traz uma nova perspectiva, Jesus que cumpre todos os mandamentos e se torna o fim da lei, que traz uma nova forma de vida e um novo meio de como alcançar a salvação. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras humanas, para que o homem não se glorie. Então, Jesus é o caminho, é o meio e é a forma. E sem ele, nada do que se foi feito seria possível. Sem o cumprimento da obra dele, da sua morte e ressurreição, nós não alcançaremos a salvação. Pois é somente através do poder do Espírito Santo, operando por causa e através de Jesus, é que nós alcançaremos a ressurreição no grande dia ao qual a Igreja de Jesus aguarda e espera com grande expectativa no dia em que veremos o nosso Senhor face a face e habitaremos eternamente com Ele em sua morada. Agora, eu queria entrar em um ponto de muita importância com vocês, que eu consigo resumir o tema dessa aula de hoje sobre os efeitos da ressurreição de Jesus. Qual o grande efeito da ressurreição de Jesus? O que é que Jesus ele fez durante esse tempo onde ele morreu até que ele ressuscitasse? Algumas pessoas até de maneira hilária ou de maneira descontraída perguntam: por que 3 dias? O que é que Jesus fez durante esses 3 dias? O que foi que aconteceu? E nós iremos entender e aprender um pouco mais hoje sobre o que aconteceu nesse processo, nesse tempo, nesse time, enquanto ele tinha morrido, até quando que ele ressuscitou. Foram 3 dias. O que é que Jesus fez durante esses 3 dias? A Bíblia nos dá indicações sobre o que aconteceu nesse processo. Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Vamos lá para Salmos 68, 18. É importante que você tenha a sua Bíblia aberta, que você confirme comigo cada texto. Salmos 68, 18. E diz assim: tu subistes ao alto. Por mais que esse texto é um texto lá em Salmos, ele é um texto que fala com Jesus, que conversa com Jesus. Tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Desculpa. Existe um outro texto, que é o que está lá em Efésios 4, 8, que é quando Paulo, escrevendo a Éfeso, ele cita esse salmo. Aí é onde nós vamos abrir esse texto agora para que a gente possa entender os aspectos
dessa visão. O que quer dizer levar cativo o cativeiro. Vamos lá? Abra sua Bíblia agora em Efésios. Efésios 4. Nós vamos ler do 8 ao 10. Tá bom? Acompanhe comigo na tela também. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Vamos lá. Nesse texto, nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, nós iremos entender o que quer dizer levar cativo o cativeiro. Certo? E em uma segunda parte, nós iremos entender um pouco mais sobre o que quer dizer, ou o que o versículo nos mostrou. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas. Então, esse texto se refere a uma obra de Jesus. Então, Jesus estava na terra e ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele também desceu às partes mais baixas da terra. Então, o que quer dizer? Jesus, estando na terra, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. E o que quer dizer? O que ele foi fazer quando o texto diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra? Primeiro ponto. Quando fala de levar cativo o cativeiro. Preste muita atenção nesse ponto. Existe uma interpretação, certo? Todos os nossos materiais, ou os materiais de apoio que eu tenho, né, a acessibilidade, tanto os comentários, eu vou, inclusive, até no finalzinho, mostrar para vocês quais são os materiais de apoio que eu utilizo. Mas existe um comentário bíblico, né, que traz essa visão bem fixa, e um outro, ele traz duas possibilidades. Então, existem duas formas de se interpretar. A primeira forma, ela leva a indicação de que todas as pessoas que morreram antes de Jesus, antes da aliança, o sangue que era feito, que era derramado de animais, não era suficiente para fazer com que a pessoa acessasse ao paraíso. Então, pela crença, há uma postura de entender que todas as pessoas que morriam, elas iam para uma espécie de mundo dos mortos. O judeu chamava esse local de Sheol. Os gregos chamavam esse local de Hades. Nós temos lá em Lucas 16, uma parábola muito conhecida, citada por Jesus, da parábola do rico e Lázaro, que narra lá em Lucas 16, do 19 a 31. Você pode anotar para que você confira depois essa parábola. Ele mostra o momento onde que havia o contexto de um homem rico e um mendigo. O rico, não se dá detalhes sobre o nome, mas o mendigo se chamava Lázaro. E o rico viveu uma vida, né, de bonança aqui na terra, e o Lázaro viveu uma vida de mendigagem. Porém, quando eles morreram, eles foram para uma espécie de mundo dos mortos, onde havia, de um lado, um local de tormento, onde as pessoas que viviam em disfunção, distante das práticas de justiça e da lei, iriam para esse local, mas aqueles que seguiam a lei e a justiça iriam para uma outra localidade. Lá cita que havia os profetas e cita o termo de Abraão. Diz que o mendigo ele foi para o seio de Abraão. E havia um abismo
que separava entre o lado de tormento e o lado, né, de uma espécie de paraíso. Então as pessoas, quando morriam, elas iriam para este local. Existe uma interpretação de entender cativo, cativeiro, ser a ação de Jesus de ter ido lá e pegado aquelas pessoas que tinham vivido uma vida de justiça, de que elas teriam acesso a uma vida eterna no paraíso. Existe também uma interpretação de que levar cativo o cativeiro faz referência a os rebeldes, desculpa, faz referência aos pós-diluvianos. Aquelas pessoas que não tiveram acesso à palavra, possivelmente essas pessoas estavam lá no local de tormento, porém elas não foram alcançadas pela lei, né? Porém, não viveram uma vida voltada para a prática da maldade. Então, esses pós-diluvianos, que não foram alcançados pela pregação da lei, não teve um profeta da linhagem judaica que alcançou, porém foram pessoas corretas. Então, há um entendimento de que levar cativo o cativeiro é ter o domínio sobre essas pessoas que alcançaram justificação através dessa obra de Jesus. E existe uma outra interpretação também que faz a indicação de que levar cativo o cativeiro quer dizer que Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele cumpriu toda a lei, certo? E ele conquistou poder sobre o pecado e a morte e o diabo. Então, levar cativo o cativeiro, ele levou para si, ele trouxe para si o poder daquilo que aprisionava as pessoas. E o que é que aprisionava as pessoas? O pecado. E a consequência, o salário do pecado é a morte. E a pessoa que vivia uma prática, né, de pecado sem redenção, sem expiação, né, ela tinha as consequências da morte e o poder do diabo reinava sobre a vida daquela pessoa. Então Jesus tomou cativo o cativeiro, retirando esse poder sobre a morte e sobre o diabo, mediante aquele que vivia debaixo da prática de pecado. Certo? Fabrício, como é que você evidencia essas informações? Certo? Lá em Hebreus 11:13, nós temos uma indicação, né, desse respaldo de que esse texto ele pode estar se referindo à questão de tornar cativo o cativeiro, tem relação com aqueles que viveram uma vida de justiça, porém não alcançaram. Hebreus 11:13, né, anteriormente vai se falar sobre os heróis da fé, e ele diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então é uma forma de evidenciar de que há uma possibilidade de que levar cativo o cativeiro pode ser essas pessoas, né, que não foram alcançadas pela promessa de Cristo, pela graça, pela salvação através de Cristo. Então, Cristo foi até, né, a parte alta, quando ele fala, né, foi para o Hades, e ele conquistou para essas pessoas, né, que já tinham morrido, mas que viveram a vida de justiça, conquistou o direito para que essas pessoas acessem a vida eterna. Esse abismo, né,
que havia da separação entre o local de tormento e o seio de Abraão, ele foi alcançado, foi conquistado o poder e o domínio sobre ele através da obra, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos lá. Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Nós já entendemos isso aí. Acabei de explicar para vocês. Existem 3 possibilidades de interpretação. Ele resolveu Hades, aqueles que não tinham recebido a promessa. Vimos a evidência em Hebreus 11:13. E pregou aos espíritos em prisão. Então vamos lá. Nós vimos lá em Efésios, eu vou abrir o texto de novo para você ver, para que a gente confira junto. Subindo ao alto, pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí já resolvemos a interpretação, certo? Segunda parte agora. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Nós temos aí a indicação de que, de fato, ele foi no Hades. Mas, além de ir ele foi lá né? Conquistou no paraíso, vamos assim chamar de paraíso, não seja Abraão, conquistou o acesso dessas pessoas para a eternidade e ele desceu até as partes mais baixas. Então ele foi no local de tormento. E o que é que Jesus ele foi fazer lá neste local? O que é que Jesus foi fazer lá, né, nesse local de tormento? Quer dizer que ele foi até as partes mais baixas da terra. Aí nós temos a indicação lá em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, que nós vamos ler o que é que quer dizer, né? O que é que ele foi fazer até essas partes mais baixas. Vamos lá. 1 Pedro 3, do 18 ao 20. Acompanhe comigo o versículo na tela. Vamos lá. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Versículo 19, olha o que aqui diz lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O que quer dizer esses espíritos em prisão? Quero pedir desculpa aqui pelo erro ortográfico, tá? O nome prisão aqui teve um erro de digitação. Mas o termo correto é, de fato, espíritos em prisão, conforme você pôde ver, né? No versículo 19 aqui, ó, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos lá. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai ensinar, com o que a gente vai pregar, né? Para que a gente consiga direcionar de maneira correta o ensino e o conteúdo para a vida das pessoas. Antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para você que o que há de mais relevante é que a obra de Cristo se cumpriu. Que independente das inclinações e visões e abordagens teológicas, o mais importante é que Cristo morreu e ressuscitou por você. E ele retornará. E nós, se tivermos em vida, seremos arrebatados. A aula não é escatologia hoje, mas existe possibilidades e indicações, né, de que
a cronologia, a linha do tempo escatológica, ela avança e existe uma possibilidade de Cristo voltar em nosso tempo. Então, se estivermos vivos, podemos ser arrebatados. Caso não, se já estivermos aguardando no Senhor, poderemos ressuscitar. Então, isso é o que vale de mais importante. Independente se a visão é de dispensação progressista, se é calvinista, se é arminiano, se segue uma visão mais conservadora, ou mais liberal, ou mais mitológica. O importante é nós entendermos a obra de Jesus Cristo e estarmos conectados a ela. Porém, o nosso objetivo é de trazer o aprofundamento de interpretação das Escrituras. E eu tenho um posicionamento mediante a escola ao qual, né, eu estudei, me formei. E dentro dessa visão, né, da base de ensinamento que me foi direcionada, esses espíritos em prisão são o que alguns chamam de néfilis. Os néfilis, eles seriam anjos que, por conta de não terem guardado o seu principado, né, eles pecaram, eles desejaram as mulheres que habitavam em determinada localidade naquele tempo, né? E esses anjos tomaram essas mulheres para si e eles tiveram filhos com essas mulheres. Eu sei que isso pode soar um pouco mitológico, porém, nós temos registros sobre isso na palavra, conforme nós podemos ver lá em Gênesis 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque você precisa acompanhar esse texto comigo. Gênesis 6, do 2 ao 4. E diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eram mulheres muito bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esse é um dos textos de grande polêmica que divide, né, mesas de discussões. Alguns defendem que essa interpretação se dá sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens serem a continuidade, né? Os filhos de Deus são aqueles da linhagem de Sete, né? E os filhos dos homens serem a linhagem de Caim. E de que esse período de tempo, né, de 120 anos, né, seria uma ampliação de um tempo que foi acrescentado a mais para que eles vivessem. Né? Acredita-se que foi um tempo necessário para que eles pudessem se arrepender. Porém, existe uma outra interpretação de que, de fato, os seres celestiais, né, anjos, eles caíram por terem desejado essas mulheres que eram muito formosas e coabitaram com elas, tiveram relações sexuais com elas e fizeram filhos. O final do texto, no finalzinho aqui, ó, no capítulo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. Há uma indicação também de que Golias, né, e os outros gigantes citados na Bíblia, que habitavam em Canaã, por exemplo, eles seriam dessa linhagem genética. E no finalzinho ele diz assim, ó: Estes eram os valentes que houve na antiguidade e os varões de fama. Então, como está descrito no original, essa indicação dos valentes e varões de fama, em momento nenhum, foi designada
para seres humanos, e sim quando era direcionada para anjos. Então, pela minha visão, pela minha interpretação, esses espíritos em prisão são esses anjos caídos que tiveram um acréscimo, né, de deixa eu conferir aqui, de 120 anos. São esses anjos caídos que coabitaram com essas mulheres, fizeram filhos, tiveram filhos híbridos, homens de grandes valentes, de grandes habilidades, homens de fama. Então, esses espíritos em prisão são esses seres celestiais que caíram, certo? E que após a limitação desse tempo de 120 anos, eles foram lançados e colocados, aprisionados lá no Hades. Então, quando o texto lá de 1 Pedro, só um pouquinho para eu abrir aqui o texto para vocês. Quando o texto lá de 1 Pedro, ele fala lá no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, que esperava no dia de Noé. Então, esses espíritos em prisão, na minha interpretação, são esses anjos caídos que coabitaram com essas mulheres, que formaram esses seres híbridos, e que acredito eu que foi um dos grandes motivos que levaram o Senhor, né, não só pela maldade da terra, mas por conta dessas misturas, né, por conta dessa nova raça, né, de seres híbridos que surgiram sobre a terra. A gente tem evidências bíblicas sobre os gigantes, da onde que veio os aspectos do gigante. A gente tem dimensões na Bíblia sobre os formatos de grande dimensão desses seres. Então, por conta, né, dessa mistura que houve na raça, foi o que motivou também o Senhor a destruir a terra, né, a destruir a humanidade através do dilúvio e da continuidade somente à linhagem de Noé. Então, na minha visão, esses espíritos em prisão são esses anjos caídos que tiveram a limitação de 120 dias após o ato, né, de sua queda e que foram aprisionados. Aprisionados. Eu acredito dessa forma como que Jesus, ele não queria deixar nenhum contexto de injustiça para essa nova aliança que ele estava inaugurando. Então, aqueles que vieram antes e que não tiveram a chance de serem alcançados pela promessa, né? Pois o sangue daqueles animais não iriam gerar salvação para eles e seria uma espécie de injustiça, né, para essas pessoas que foram justas, mas que não alcançaram a salvação. Então Jesus vai, toma o poder, fazendo cativo cativeiro e permitindo que essas pessoas tivessem a salvação, e desceu até as partes mais baixas, né? Foi lá o Hades, encontrou esses espíritos rebeldes, né? Encontrou esses anjos caídos, que são os espíritos em prisão, conforme nós lemos em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, e pregou não na intenção de dar uma segunda chance a eles, pois nós vamos ver aqui em 2 Pedro, 2 Pedro 2:4. Olha que interessante o que diz aqui no texto. 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, ao que o Senhor se refere? O que Pedro se refere, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu isso? Né? Que anjos são esses que não perdoaram?
Ah, mas tem gente que vai dizer assim, não, aí foi da rebelião do céu, né? Foi da rebelião que aconteceu nos céus. É anterior a esse fato. Mas existem evidências para que nós possamos crer também que possam ser esses anjos, né, que caíram por conta dessas mulheres. E que foram, né, lançados no Hades, foram aprisionados no Hades. Então, lá eles não tinham informação sobre a obra de Jesus Cristo. Então, Jesus foi, subiu, tornou cativo o cativeiro, alcançou a promessa para aqueles justos que não tiveram o acesso, desceu às partes mais baixas no Hades, chegou aos espíritos em prisão e o ato de pregar não é para que houvesse salvação para eles, mas o comunicado de que ele foi cumprir o papel dele, ele foi cumpriu a lei, morreu e iria ressuscitar para consumar. Esses espíritos em prisão, não há perdão para eles, né? Aqui o texto diz que o Senhor não perdoou, não há perdão mais para eles. Eles estão aprisionados lá no Hades e irão, né, no juízo final, no julgamento do grande trono branco, serão lançados, né, no Tártaro, no lago de fogo de enxofre do inferno, que é o inferno, né? As pessoas às vezes pregam como que o inferno é um local ativo. Não, o inferno, o Tártaro, é um local que está preparado para Satanás e os seus demônios. Existem os demônios que estão lá no Hades, no local de tormento. Existe Satanás e os seus príncipes que estão ao derredor do mundo, e que todos esses, né, nos atos finais, no julgamento do trono branco, no julgamento final, no juízo final, todos eles, né, diabo, Satanás, o seu exército e os seus seguidores, serão lançados no lago de fogo do enxofre, que é o Tártaro. Um outro texto também, que se faz necessidade de eu mostrar para vocês, além de 2 Pedro 2,4, é Judas. Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículos 6 e 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Acompanhe comigo. E diz assim, ó: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, ele faz mais uma vez aqui referência, né, aos anjos que não guardaram o seu principado, que deixaram sua própria habitação, né, que foram colocadas em prisões eternas até o juízo. Então, reforçando, Jesus subiu ao alto, recapitulando, subiu ao alto, tornou cativo o cativeiro e o acesso daqueles que viveram, né, em prol da fé, que foram justas, mas que não foram alcançadas pela promessa, não, né, não cumpriram a ritualística da lei, e aqueles também que cumpriram, mas que não, através do sangue de animais, não alcançaria. Todos eles estavam lá, né, no paraíso, no seio de Abraão, conforme diz lá na parábola do rico e Lázaro. Jesus foi, tomou o poder sobre eles e deu acesso a eles à salvação. Depois desceu às partes mais baixas, no Hades, e chegou e pregou para esses espíritos em prisão, informando da conclusão da sua obra. Para esses espíritos que são os anjos caídos, que tomaram mulheres para si e tiveram filhos, que foram os valentes, que é a descendência dos Néfilis, não há mais salvação, e eles estão aguardando o juízo final para serem lançados no lago de fogo de enxofre do inferno. Então, essa é a nossa forma, é a forma na qual eu aprendi e que estou transmitindo para vocês aqui, sobre o que quer dizer levar cativo o cativeiro e pregar os espíritos em prisão. Quero finalizar essa aula agora com vocês, recapitulando o texto que nós lemos de 1 Pedro 3, 18 a 19.
no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, as quais em outros tempos foram rebeldes contra a longanimidade de Deus que esperava nos dias de Noé. E esse é o texto base que traz referência ao que quer dizer os espíritos em prisão. E Efésios 4:8 que diz, subindo ao alto, pelo que se diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Você já entendeu o que quer dizer levar cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes é o que tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, esse foi o grande maior objetivo dessa aula de número 8, de mostrar para você o que quer dizer ou quais foram os maiores efeitos da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus representa o cumprimento da palavra, a conquista da salvação, ele tornou cativo o cativeiro e pregou o espírito em prisão, aos espíritos em prisão. Com isso, Jesus, ele resolve todo o passado. Toda a pendência do passado está solucionada nesse ato da morte e ressurreição. E ele inaugura, logo a partir dali, que em seguida ele ressuscitou. A sua ressurreição representa a inauguração de um novo concerto, de uma nova aliança. Tudo que era importante, ele inspirou e deixou disponível através do que nós encontramos no Novo Testamento. Todas as perspectivas de Jesus não excluem os mandamentos, não retiram o valor do Antigo Testamento, mas são confirmados através dele, e ele resume em amar a Deus e amar ao próximo. E nós encontramos todos os outros aspectos que são importantes nas questões morais e que devemos seguir, que são reflexo e consequência desses dois mandamentos. Então, esse ato da morte e ressurreição de Jesus traz esse efeito de resolver todo o passado e direcionar e lançar uma nova aliança, um novo concerto. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Eu sei que é um tema de muita polêmica, alguns seguem essa mesma visão, outros seguem uma visão diferente, mas eu tenho um posicionamento baseado nas fontes na qual eu tenho de acesso à pesquisa e na qual eu aprendi. Que esse conhecimento tenha edificado a sua vida. Se você discorda ou você tem uma opinião, uma visão diferente, fica à vontade, coloca aí nos comentários, vamos interagir, vamos fomentar os estudos acerca da palavra de Deus. Deus continue abençoando a sua vida e até a nossa aula de número 9, que é a aula que nós iremos finalizar essa disciplina de Cristologia. Deus abençoe, graça e paz.